Então, pessoal, na aula de hoje a gente vai falar aí sobre o método filogenético de Henning, né? A filogenética, então, ela deve muito a esse senhor, ele é o pai da filogenética, porque foi através dos estudos de Henning que a gente passa a tratar com a forma científica, com método científico claro, tá certo? O estudo, né, da genealogia dos animais, ou seja, é agora possível você criar um diagrama que vai, através das características dos animais, levar, né, esses agrupamentos até um ancestral comum. Né? Então, a filogenia em si, ela é um diagrama que representa a história da sequência de divisões que fragmentaram determinado grupo de espécies, né, e representa suas relações de parentesco. Como a gente já havia falado, né, como se fosse uma árvore genealógica apresentada em forma de diagrama. Ela vai ter sempre uma estrutura onde você tem uma raiz, né, aqui a base dessa árvore vai ter uma raiz de onde, né, existe uma forma ancestral, né, e vai ter aqui os terminais, né, que são as formas atuais. Entendido? Então, aqui está mostrando várias formas de cladograma aqui, olha só. Né? Eles podem ser apresentados assim, ou podem ser apresentados na horizontal, e aí isso depende de como você quer apresentar os seus dados, os seus resultados. Normalmente, na horizontal, ele é colocado assim, quando você quer listar o nome das espécies aqui, ó, fica mais fácil, né, do que colocar o nome na vertical. A importância dos cladogramas, ele consegue demonstrar, então, as relações de parentesco e a distribuição das características particulares. Essas características, pessoal, podem ser tanto morfológicas, comportamentais ou moleculares. Hoje, a filogenia, ela trabalha com um número muito grande de dados moleculares, né? Em alguns casos, né, de animais com DNA, seres vivos, que têm um DNA um pouquinho menor, ou em caso de instituições, ou animais que têm, ou seres que têm importância médica, por exemplo, você faz a filogenia desses animais baseado no genoma completo, tá? Colocando o DNA nuclear e o DNA mitocondrial, certo? Que são dois tipos de DNA que podem ser utilizados na biologia molecular. Ou, ao invés de usar apenas fragmentos de DNA ou então o genoma completo do animal, você pode analisar, né, estruturas e perceber como é que ocorreu a modificação dessas estruturas ao longo de um conjunto evolutivo, né? Então, aqui a gente está mostrando estruturas aqui dos ossos, né, de gimnotiformes, tá? São aqueles peixezinhos elétricos. A gente tem aqui os chamados sarapós. Olha aí. E aí, para que serve, então, um estudo desse tipo? Ele vai te indicar, as análises vão te indicar interpretações biogeográficas, por exemplo. Através das filogenias, você consegue delimitar, né, fazer a diferença entre indivíduos de áreas geográficas diferentes e colocar propostas taxonômicas, ou seja, apresentar as hipóteses de agrupamento para nominação dos indivíduos. Às vezes você não tem uma característica que é marcante o suficiente para que aquela espécie seja considerada espécie nova, você vai usar um conjunto de caracteres que vai trazer para a ciência, né, um agrupamento como uma diagnose, né, daquele animal, e aí, a partir daí, você pode, né, determinar que aquela espécie é uma espécie nova, ou revalidar uma espécie que foi considerada sinônimo de outra, ou sinonimizar duas espécies, né, que estavam separadas nominalmente. Ok? O cladograma é, então, a estrela dessa disciplina, desse conjunto de ciências chamadas de filogenética. Então, como já havia antecipado para vocês, o cladograma ele é formado por uma raiz, tá certo?
ele é formado pelos ramos chamados clados, e a ciência que tipo uma subciência da filogenética, que é a de construção de cladogramas, é chamada cladística, ou seja, a ciência de construção de ramos, de clados. Cada grupo desse daqui, cada ramo desse daqui que forma um grupo de animais é chamado de clado, tá? E, logicamente, os grupos terminais, eles são representados aqui. A gente está representando por letras, mas poderia ser o nome dos animais. Tem só um pouquinho aqui de erro de configuração no meu computador, que terminou ficando fora de esquadro aqui, essas letrinhas, mas elas são mais para cá. Tá? Então, os terminais são representados aqui por letras. E você tem as bifurcações. Quando ocorre uma bifurcação dessa, quer dizer que dois grupos de seres vivos, eles derivaram a partir de um ancestral comum. Um ancestral aqui, né, historicamente, estaria aqui na raiz, e as características desses animais fizeram com que eles se dividissem, né? O homem, por exemplo, o Homo sapiens, né, que é a nossa espécie, ela tem várias subespécies. A nossa subespécie atual é Homo sapiens sapiens. Mas existiu uma subespécie que se separou, assim como o Homo sapiens sapiens se separou, ela separou também, né, do ancestral comum, que era o Homo sapiens neandertalensis, o homem de Neandertal. Né? E houve até um momento onde o Homo sapiens e o homem de Neandertal, eles conviveram, olha só. A gente diz assim, o Neandertal é nosso ancestral. Na verdade, não é o ancestral da nossa espécie, porque ele conviveu junto. Né? Nós temos um ancestral comum. E aí, à medida que você vai voltando, né, na cronologia, na filogenia, você vai tendo indivíduos mais antigos, né, com linhagens mais antigas, com características que vão se separando. E é por isso que eu cheguei a falar para você, pessoal, a grande questão, né, dos criacionistas é dizer que o homem veio do macaco, o homem não veio do macaco. Na verdade, não é que nós viemos do macaco, nós temos um ancestral comum, nós ainda somos macacos, metido a besta, mas somos macacos, somos primatas. Se você considerar que todo primata é um macaco, nós somos macacos também. E aí, voltando mais um pouco, né, nós somos primatas e somos mamíferos, tá certo? Como qualquer outro mamífero, como um cão, como um boi, como uma baleia. E voltando mais ainda, nós somos amniotas, que são os grupos que estão junto com os répteis, tá certo? E voltando ainda mais, nós somos sarcopteros, somos tetrápodes, né? Temos 4 patas, né? Como os anfíbios também têm. Ou seja, nós temos em algum grau um parentesco até com o anfíbio. Se voltar mais ainda, nós vamos ter parentesco com os peixes de nadadeira carnosa, porque a gente tem todas as estruturas do braço, como um sarcopterígeo. E voltando mais ainda, lembra dos osteíques, dos peixes ósseos? Pois é, pessoal, nós temos várias características de osteíques. Então, isso tudo é representado na ciência através desses nós aqui. Ó. Cada nó desse daqui, onde ocorre uma bifurcação, é uma espécie de avanço evolutivo, tá? Onde você vai ter um indivíduo que derivou um conjunto de características e outros que permaneceram ou derivaram outro tanto de características, né? E essas características fazem com que eles sejam distintos. São as apomorfias, tá? Olha aí os nós. Havia mostrado já para vocês. E aí, ó, a cada vez que ocorre uma característica, que aparece uma característica diferente, a gente coloca como um passo, né? A gente traça, faz um tracinho dentro do ramo e apresenta isso como um passo evolutivo, tá? Esse passo evolutivo pode ser chamado de transformação também, tá?
Aí aqui, ó, a gente tem visto, né, deixa eu só voltar um pouquinho para diminuir a bagunça aqui, essa, né, nos ramos você tem aqui as dicotomias, né, ou seja, quando você sabe como foi que esse grupo C se separou do grupo B e o grupo A se separou do grupo B, C, D, E e o resto, né, você tem a dicotomia. Mas, eventualmente, pode acontecer grupos que têm as características tão complexas, tão complicadas, né, e um baixo registro fóssil, ou ainda não foi feito o genoma completo desse grupo, e aí você tem a chamada politomia. Né? Você sabe que os grupos estão lá, eles têm uma certa relação de parentesco, mas não se, é um pouco obscura a relação de parentesco entre eles, tá bom? Você não consegue estabelecer, né, uma dicotomia, então você tem uma politomia. E aí? Então, como é que vão ser formados esses agrupamentos? Os agrupamentos monofiléticos, né, são conjuntos de espécies, incluindo um ancestral e todas as suas espécies descendentes. Então, aqui, ó, aqui A e B, eles vão ser, né, um grupo monofilético, tá, com derivado desse ancestral comum. Aqui é um grupo monofilético também, só que com uma politomia aqui. Por quê? Porque a gente sabe que eles vêm de um ancestral comum, mas ninguém sabe qual é a relação entre esses três aqui. Tá? E aí, quando você resolve essa relação entre esses três, a partir dos estudos, você descobriu o que é que tinha aqui de características, você pega e faz uma nova dicotomia aqui, olha só, porque apareceu alguma característica aqui, você conseguiu identificar alguma característica aqui que lhe deu a certeza de que esses dois formam um grupo monofilético e esse rapaz aqui passa a ser um grupo irmão, né, o 3 passa a ser o grupo irmão de 1 e 2. É só. Ou pode ocorrer também de você encontrar uma característica que une, né, o 2 e o 3, né, ao invés de o 1 e o 2. Tá? Ou até pode encontrar uma característica que vai unir o 3 ao 1 ao invés do 1 ao 2 e o 2 ao 3. Tá? Isso tudo faz para o sistema, a disciplina de sistemática filogenética é quem resolve isso daí. Os métodos, né, Henningianos é quem resolve isso daí. E aí, então, você vai vendo que vai ocorrendo o quê? Assim como lá na sistemática gradista, existe um grau de abrangência maior e você vai tentando trabalhar ele para deixar um grau de abrangência cada vez menor, cada vez mais específico, cada vez próximo dos terminais, né? Ampliando o número de características que vai sendo estudada para que você forme, né, para que tenha valor a formação de grupos naturais, né? Então, esse é o caso aqui, ó, mostrando aqui o nó aqui de uma dicotomia aqui, essa dicotomia aqui, ó, aqui é outra dicotomia e aqui é uma politomia. Então, esse grupo aqui, tá certo? Ele vai ser um grupo que vai ser parafilético em relação a esse aqui. E esse daqui vai ser um grupo monofilético. E o grupo total aqui você vai ser um grupo merofilético, porque tem grupos polifilético e parafilético dentro do grupo maior, do grupo monofilético. Tá? Daí a filogenia de vertebrados parece bastante com esse diagramazinho aqui, certo? Que seria os vertebrados, aí aqui você tem peixes, por exemplo, tá aqui, olha, ciclostomata seria isso daqui, esse daqui seria os mandibulados, esse daqui seria, né, os amniota, esse daqui seria, desculpa, tetrápoda, esse aqui é amniota, esse daqui reptília e esse daqui mamíferos, aves e os saurópodes.
Então, explicando aí essa nominação, né? Grupo merofilético. É um grupo monofilético maior, do qual se retirou um grupo monofilético menor ou grupo merofilético menor. Parece meio estranho, mas ó, tem dois grupos aí, né? Que são merofiléticos. A gente explica melhor. O grupo monofilético é um grupo restante de um agrupamento monofilético, do qual se retirou um terminal para o grupo monofilético. Por exemplo, um grupo parafilético. Quando você fala de répteis dentro da classificação gradística, né, a classe reptília, né, a gente chama assim, classe reptília. A classe reptília, ela é um grupo parafilético. Por que ele é um grupo parafilético? Porque a gente entende como répteis o quê? Tartaruga, né, que é a ordem Testudines, os rincocéfalos, né, os escamados, que são as cobras e lagartos, e os crocodilianos, tá certo? Rincocéfalos, Testudines, escomata e crocodília. O problema, meu amigo, é que junto com crocodília existe um outro grupo, né, da qual o clado Arcosáurea englobava, né, além dos crocodilos, os dinossauros e as aves. É correto dizer que os dinossauros foram extintos? Não é preciso. Por quê? Porque as aves são descendentes diretos dos dinossauros, assim como nós somos descendentes de primatas. Entenderam? Então, um grupo dos répteis, como conhecido na classificação linneana, lá na classificação gradista, é um grupo parafilético. Para que você considere reptília como um grupo monofilético, você tem que colocar dentro dele todos os descendentes de um único ancestral comum, certo? E por isso as aves são répteis também, tá? Filogeneticamente. Ou seja, para ser um grupo natural, reptília inclui aves. Parece doido isso, né? Polifilético, o grupo restante do agrupamento monofilético, do qual se retirou 2 ou mais terminais não monofiléticos, ou de grupos, né, monofiléticos. Um grupo polifilético, eu tenho vários grupos em peixes, mas principalmente peixes marinhos, eu vou falar aqui, deixa eu ver, os cantiformes, sei lá. Vai ser um pouco difícil, eu teria que colocar alguns artigos científicos para vocês entenderem que, na verdade, um grupo polifilético é um grupo que ainda foi mal estudado. Na natureza não existe, né? A gente está entendendo, à medida que a ciência avança, que sempre existe uma forma de bifurcar, né? Não tem um ponto da natureza onde a evolução gera 3 linhagens ao mesmo tempo. Sempre uma linhagem se bifurca, ela sempre vai dividindo, né, se bifurcando. Ou pelo menos essa é a forma que nós humanos entendemos a natureza e tentamos explicar ela. Portanto, um grupo polifilético é sempre um grupo que ainda não foi estudado direito. Certo? Olha aí, mostrando aqui os grupos parafiléticos, né? Se você inclui A, B e o C como um grupo só, ele vai ser um grupo parafilético. Se você inclui, por quê? Porque esse daqui, ó, quando você junta esses 3 como grupo, você está deixando esses outros todos aqui de fora. Quando você considera que E, F e G é um único grupo, tá certo? Você tem um grupo parafilético, porque está deixando todos esses aqui de fora. Quando você considera B, E, F, G, H, I e J como um único grupo, você está deixando o A, o C e o D de fora. Então, você está deixando indivíduos, né, de fora
do grupo, e isso não consegue ser monofilético. Já esse grupo E, F, G, H, I e J, tá certo? Todos esses aqui, ele tem esse nozinho aqui, ó. Opa, desculpa. Esse nó aqui, vou ver aqui se eu consigo riscar. Ponteiro, tem uma canetinha aqui. Pronto, eu acho que esse aqui, ó. Se você considera todos esses aqui, esse nó está agrupando essa turma todinha, ó. Então, ele passa a não ser parafilético, ele passa a ser monofilético, mesmo existindo uma politomia bem aqui, ó. Eu estou falando disso aqui tudo, certo? E isso daqui é monofilético? Não, é parafilético. Por quê? Porque aqui, ó, tem um ancestral comum e você deixou o izinho aqui de fora. Grupo polifilético. Isso aqui é um grupo polifilético? Sim, porque você está deixando esse terminal aqui e esse que é junto com esse, e esse daqui que é junto com esses outros todos de fora. Esse aqui também, ó, fica muito claro, esse clado todo aqui de fora, né, com o B de fora aqui, esse aqui, esses três agrupados e esse grupão aqui todinho fora. E desmancha aqui, como é que volta. Eu risquei lá e não sei mais tirar o risco. E aqui você tem C, D e E, deixando B de fora, e toda essa outra gama de terminais também excluindo. Certo? Pessoal, esse exercício aí eu gostaria que vocês fizessem em casa. Ele é só você pegar, a gente vai entrar aqui numa vibe de exercício, ele é só de treinamento mesmo, isso vai ajudar no seminário. Você vai tentar dizer quantos e quais são os grupos monofiléticos aqui desse exercício, tá bom? Então, por exemplo, pegar aqui, ó, B e D, onde é que está aqui? O B está aqui, né? E o D está aqui. Se eu agrupar B e o D, ele vai ser monofilético? Olha só, o D está junto com o C. A gente vai até o nó dele aqui e lembra que o B seria isso daqui, ó. O C fica de fora dessa história, então esse grupo aqui não vai ser monofilético, certo? Quer ver um grupo monofilético? Vamos procurar aqui um grupo monofilético. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Tem esse grupo aí? A, B, C, D, E, F, G, H. Olha só. Isso é um grupo monofilético? Não, não vai ser um grupo monofilético. Agora, se fosse isso, olha só a diferença. Esse grupo aqui só não tem o A. Né? Esse segundo grupo que eu desenhei aqui, ó. Só não tem o A. É um grupo monofilético? Sim, é um grupo monofilético. Por quê? Porque entre o A e entre esses outros caras aqui todos, a gente vai ter um passo evolutivo aqui. Então, aqui tem um ancestral que não foi ancestral do A. Entendido? Baseado nisso, vocês podem ir fazendo esse exercício e tirando as dúvidas comigo. Então, quais são as premissas básicas para se construir um cladograma? Quaisquer duas espécies, hipotetiza-se que houve em algum momento a evolução de um ancestral comum às duas. Olha lá, que eu havia falado para vocês no exercício anterior. Então, aqui, por exemplo, bem aqui nesse ponto, existe um cara que é ancestral de todo o cladograma, de todos os terminais aqui, ok? Bem aqui, nesse ponto, existe um ancestral comum a todo mundo, certo? Um cara que está aqui, uma característica que está aqui, que todo mundo aqui herdou e o B não herdou, vai ser ancestral, então, dessa turma toda, menos de B. Tá certo? Se tem outra avanço evolutivo aqui,
essa turma toda aqui, ó, desse avanço, menos B, C e D. Se tem outro aqui, F, G, H e I vão herdar essa característica, e E, D, C e B não vão herdar essa característica. E por aí vai. Ou seja, é sempre considerando o ancestral comum. Né? Olha aí. Olha aí. Dando tudo bonitinho. Opa, aqui eu falhei aqui na hora de desenhar. Cadê? E foi aqui. Mas não importa. Aqui é um ancestral comum entre H e I. Certo? E esse aqui é um ancestral comum entre F, G, H e I. Comparação de estruturas e os caracteres dos indivíduos deve ser feita sempre entre semaforonte. Pessoal, o que é o conceito de um indivíduo semaforonte? Semáforo, não é aquela luz lá do... O pessoal chama sinal, sinaleira, não sei o que, o nome correto é semáforo. Aquele que fica lá no trânsito dizendo os estágios, né? Vermelho, pare, amarelo, atenção, e o verde, siga. Ou seja, o semaforonte, você vai sempre comparar estágio com estágio. Em geral, o estágio do desenvolvimento mais utilizado para a análise filogenética, análise de filogenia, vai ser o quê? O indivíduo adulto, tá? Para quê? Para que você não tenha variações morfológicas, né? Ou variações de tamanho morfométricas que influenciem negativamente, né, que deem ruído numa análise. Por exemplo, se um indivíduo tem, digamos, desenvolvimento de caracteres secundários, sexuais secundários, alguns peixes crescem um focinho à medida que o macho vai ficando maduro sexualmente. Ou seja, a fêmea tem a carinha redonda, o filhote fêmea e macho tem a carinha redonda, mas o macho adulto tem a cara comprida, né? Tem um focinho comprido, um rosto, né? Com ossos desenvolvidos. Então, se você ficar fazendo a filogenia desse grupo de peixes, por exemplo, e misturar todo mundo, né, para fazer uma análise, pode ser que aconteça ruído na sua análise, porque vai ter indivíduos que não vão corresponder àquela morfologia ou àquela morfometria que deve ser estudada. Tá? Então, a comparação de estruturas entre caracteres e indivíduos deve ser feita sempre entre semaforontes, ou seja, indivíduo é igual ao estado de desenvolvimento. Você vai fazer filogenia, né, da família tal, da larva da família tal. Então, só pega larva. Você vai fazer a filogenia completa, beleza. Compara larva com larva e adulto com adulto. Ok? Homologia. Então, estuda as relações entre estruturas idênticas ou diferentes entre si em indivíduos ou espécies distintos, presente em cada um deles devido à herança desta estrutura, desde a espécie ancestral comum mais recente das duas, transmitida ininterruptamente ao longo das gerações e espécies descendentes intermediárias. Então, é como eu havia falado aqui, a gente está olhando aqui é qualquer osso, não, aqui é um osso do aparato mandibular, da boca, tá? Dos gimnotiformes, tá certo? Não adianta eu comparar o maxilar, a mandíbula de um, com a cintura escapular do outro, com o chifre do terceiro. Não adianta, você tem que sempre comparar um indivíduo. Para você fazer análise filogenética, tem que ser um indivíduo semaforonte, e você tem que analisar, comparar cada estrutura, se é orelha com orelha, se é maxila com maxila, se é olho com olho, certo? Estruturas homólogas são notoriamente semelhantes em espécies distintas, tá? Por exemplo, os membros anteriores dos seres humanos e dos macacos, a gente tem um membro anterior, e isso é um negócio que é muito interessante. Lembra que eu falei que a gente tem um parentesco com peixe de nadadeira carnosa, os sarcopterídeos? Pois é, as estruturas do braço,
da gente, do nosso membro anterior, são as mesmas estruturas ósseas da nadadeira desses peixes, né, lá do Ponderictis e do Tiktaalik, né, que é até tema de seminário aí. As estruturas homólogas em espécies diferentes que apresentam aproximadamente a mesma posição relativa, né, em outras estruturas. Por exemplo, os membros anteriores dos humanos e o membro anterior da baleia. Aqui, ó, voltou a história que eu havia falado. Eu fui mais longe ainda do que baleia, eu fui lá no peixe sarcopterígeo. Mas assim como o nosso braço humano, a nadadeira anterior de uma baleia tem essas estruturas aqui, tem esse osso proximal, tem esse par de ossos distais e tem os ossos digitais. Né? Mesmo a baleia não tendo dedos, ela tem uma estrutura parecendo uma mão ali dentro da nadadeira. Estruturas homólogas em indivíduos distintos tiveram origem ontogênica a partir de células ou conjuntos celulares que ocupavam posição similar em estágios embrionários iniciais e fazem parte de uma mesma sequência de modificação. Assim, pessoal, um órgão homólogo, ele é o mesmo órgão, entenderam? Ele vai ter que ter as mesmas coisas, os mesmos tecidos, a função, às vezes, pode ser diferente. A nossa função, nossa mão, nosso braço, ele é manipulador. A gente pega a ferramenta, coleta fruto, mata uma presa, tá certo? Na baleia, ele é um órgão nadador. Na galinha, no morcego, é um órgão voador, tá certo? Tá? Nosso braço é igual a asa de morcego. Pega um desenho aí de uma foto de uma asa de morcego aberta para você ver como é uma mão aberta assim, ó, com os dedinhos abertos. Tá? Eventualmente, um órgão desse homólogo ele pode ter adições ou perdas. Por exemplo, apesar do pé do casco do cavalo, né, a gente dizer o pé do cavalo, ser em forma de casco, ali é nada mais nada menos do que o dedo médio do cavalo. Ele perdeu o quê? Ele perdeu 2 dedos desse lado, 2 dedos desse outro, só sobrou o dedo médio. Então, ele caminha na ponta do dedo com a unha. O casco do cavalo é a unha do cavalo. Tá? Apesar dele ter perdido, né, e ter se adaptado de forma diferente, ele é homólogo ao nosso pé, tá? Que é um pé plantígrado, certo? Ou seja, a gente pisa no chão com a planta do pé. Primeiro par de asa do besouro, primeiro par de asa do mosquito, por exemplo, são estruturas homólogas também. Sendo que no besouro, o primeiro par de asas é um élitro, é uma casca seca, dura, e o primeiro par de asa do mosquito é uma asinha membranosa. O segundo par de asas de um besouro é uma asa membranosa, de voo. E o segundo par de asas de um mosquito são os balancins, e eles não têm função de voar, ele tem a função só de equilibrar o mosquito durante o voo. Parece 2 halteres, umas bolinhas, é só uma hastezinha com a bolinha na ponta. Tá. Estrutura versus caráter. Então, estrutura é qualquer parte do material ou corpo passivo de observação. Estrutura morfológica, pelos, estrutura comportamental, as construções de teia, por exemplo, o comportamento de corte, né? Estrutura bioquímica, veneno, né? O peçonha, veneno ou peçonha, ou saliva, ou composição do plasma, estrutura genética, né? São os nucleotídeos e por aí vai. Quando você fala de caráter, ele possui um conceito abstrato que representa a diferença entre as estruturas homólogas. Por exemplo, o pelo, ele pode ser, o caráter do pelo pode ser longo ou curto. O caráter das teias pode ser circulares, orbiculares. O caráter do veneno pode ser proteolítico ou neurotóxico. O caráter da estrutura genética pode ter timina ou ausência de timina. Né? Por aí vai. Então, entendendo, a estrutura é o genérico, né? É a coisa genérica, e o caráter vai ser o estado de diferença daquela estrutura. Portanto, a homologia depende do nível de generalidade
que é tratar do caráter ou a estrutura. O que é uma estrutura poderá ser um caráter em um nível de generalidade mais abrangente. Por exemplo, a presença ou ausência de unha é um caráter de nível de generalidade abrangente, porém o formato da unha, se é em garra ou em forma laminar, passa a ser estrutura, né, apresentando modificações em um nível de generalidade mais restrito. O processo evolutivo, então, ele vai ser composto por dois processos, né? Os tipos de processo evolutivo são, como eu já havia falado para vocês. Tem um processo chamado anagênese, né? Onde uma linhagem ela tem um conjunto de processos que vão alterar a forma daquele ramo, mas ela não vai diversificar, né? Não vão aparecer novas linhagens, a linhagem ela vai se modificando. Por exemplo, nós aqui, humanos, nesse momento, né? A sua família, você pode pegar a sua família, seu tataravô, do seu tataravô até você está sofrendo um processo de anagênese. Por quê? Porque desde o seu tataravô, ou o tataravô do seu tataravô, até você, a espécie é a mesma, a espécie humana, tá certo? Só que desde o tataravô, do seu tataravô, até você, existe um conjunto de mutações que está sendo passada de geração a geração. Tá? O tataravô do teu tataravô passou para o filho dele, que passou para o filho dele, que passou para o tataravô, que passou para o teu bisavô, que passou para o teu avô, que passou para o teu pai, passou para ti e está passando para os teus filhos. Tá certo? Então, imagina a quantidade de mutações que a gente vai acumulando. Muitas dessas podem ajudar a gente no futuro, algumas dessas vão causar problemas, né, como doenças congênitas, câncer e por aí vai, mas a natureza ela sempre trabalha baseada em mutação, em controle dessas mutações. Então, quando você começa a acumular essas mutações, você está sofrendo um processo de anagênese. Meu amigo, mas existe um momento da história evolutiva que a quantidade de mutação foi tão grande que separou aquela linhagem em duas outras linhagens, né? Ela ramificou uma linhagem. Ramo, clado. Então, cladogênese, ou seja, a geração de um novo clado, ou seja, a geração, a separação de duas linhagens. Então, um conjunto de processos que resulta na divisão de um ramo filético em dois ou mais ramos descendentes efetivamente separados vai ser chamado de cladogênese. E é isso que é o interessante dentro da filogenia, a gente entender como é que ocorre a formação da cladogênese para que a gente possa chegar lá no ancestral, né, comum a todas as espécies. Séries de transformação. Então, Henning, né, como a gente está trabalhando na filogenética henningiana, a série de transformação ela é uma série de modificações de uma determinada estrutura sofreu, tornando-se sucessivamente mais derivada. Ou seja, por exemplo, o A vai se transformar em B, né? Olha aqui, um quadrado se transforma num round square. A gente nem tem isso aqui no Brasil, nem tem esse negócio como se fosse um quadrado arredondado, um quadrado de cantos arredondados. Ele surge assim, né? Primeiro ele surgiu assim, deixa eu mudar de novo aqui o computador. Pronto, fica melhor para o pessoal ver. Então, primeiro ele surge assim, né? E depois ele vai ficando com as bordas arredondadas. Olha aqui, ó. Aqui é o caso do Uno. Não tem Uno da Fiat, que era tão quadradão, com os vincos vivos, assim? E depois agora o Uno novo, né? Um round squared, novo Uno, né? Arredondadinho assim. Pois é isso que aconteceu. Uma série de transformações que a estrutura sofreu. O carro não é o mesmo? Teoricamente, se a gente pensasse que o Uno fosse uma criatura, um ser vivo, né, com uma linhagem, né, porque ele passa por várias... cada ano ele vai mudando um pouquinho o seu modelo, até que ele sofreu a mutação, mas não dividiu em duas séries, né, tá aí. Ele sofreu uma série de transformação. Olha aí, uma setazinha verde aqui, só com a ponta para cima, e agora ela com a ponta para cima, outra para baixo. Lembra lá da história do casco de cavalo?
nossos ancestrais, os primeiros tetrápodes, né? Existiam tetrápodes, pessoal, com 5 dígitos, com 6 dígitos, com 7 dígitos e até com 11 dígitos, tá? Mas não se sabe por que ainda, eu não tenho leitura para isso, eu não cheguei ainda nessa conclusão de por que a moda, né, digamos assim, moda no sentido estatístico, tá? Moda do número de dígitos no planeta, né, no caso dos tetrápodos, é 5 dígitos. Né? A maioria dos indivíduos tetrápodos tem 5 dígitos. Daí, o ancestral, então, né, o condilarta ancestral, ele tinha 5 dígitos. Depois, um cavalo bem antigo, pré-histórico, um cavalo do Eoceno, chamado Iracotherium, ele possuía 4 dígitos. Depois, no Mioceno, o Miohippus, né, ou seja, o cavalo do Mioceno, Mio de Mioceno e Hippus de cavalo, apresentava 3 dígitos. Né? E o cavalo recente, o cavalo atual, o gênero Equus, né, igual o cavalo como é o Equus cavalos, ele apresenta apenas 1 dígito. Então, o cavalo tem 1 dígito, o jumento tem 1 dígito, o zebra tem 1 dígito, ou seja, um negócio ancestral bem anterior a esse conjunto aí. Isso aí, pessoal, é uma série de transformação. Tá? Aí mais um exemplinho de série de transformação. Então, caráter plesiomórfico é a condição pré-existente lá, ó. Plesiomórfico, mãos com 5 dígitos, por exemplo. Condição pré-existente de uma estrutura que foi alterada resultando de uma nova condição. Né? Por exemplo, o caráter plesiomórfico era o cilindro e depois ele virou um cubo. Tá? E aí, essa nova característica, ela vai se chamar condição apomórfica, né? Que é a condição mais recente da estrutura em uma série de transformação surgida por modificações da condição anterior. Tá? Lembrando aqui, mais uma vez, aqui, ó, então, só pegando aqui o exemplo lá do cavalo, condição plesiomórfica, essa daqui no Eoceno é uma condição apomórfica. Só que ela é apomórfica em relação ao cotiloarta. Em relação ao Miohippus, ela passa a ser plesiomórfica, porque ela é mais antiga do que a do Miohippus. Né? Então, Miohippus é apomórfico em relação ao Iracotherium e é plesiomórfico em relação ao Equus, né, que é apomórfico em relação ao Miohippus. Tá? Sempre isso. Transformações lineares. Não é lineana, viu, pessoal? Lineares. As transformações lineares, então, elas são... não existe aquela derivação, né? Você vê lá, o bicho começou com 5 dígitos, aí perdeu um, ficou com 4, perdeu outro, ficou com 3, perdeu 2, ficou com 1. Né? Aqui um A antigo, depois esse outro aqui, tal, até chegar nesse outro moderno. Né? Elas sempre são transformações que você consegue perceber que são sequenciais e que você consegue polarizar. A polarização, nesse sentido, é a identificação do sentido da sequência de transformação, ok? Então, aqui uma espécie de transformação linear, né, com polarização. Você tem uma condição plesiomórfica, que é 4 lados, tá? Aí depois, essa outra condição aqui, que é apomórfica em relação ao quadrilátero. Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, é um octógono, né? Ou seja, aqui tem 4 lados, aqui tem 8 lados. E aqui o círculo, tem quantos lados, pessoal? Quantos lados tem um círculo? O círculo tem infinitos lados, então tem muito mais lado do que um octógono e do que um quadrilátero. Tá?
Aqui, mais uma vez, sequência de transformação linear, né, que sempre é progressiva, né, aqui nos exemplos que eu estou dando. Lá no caso do cavalo, ela é regressiva, né, ia do maior para o menor. Aqui vai do menor para o maior. Tá? Transformações ramificadas, aí o negócio começando a complicar. Então, a partir de uma característica plesiomórfica, você vai ter, né, por exemplo, aí, do quadrado vai para o round square, e aí do quadrado também pode ir para o octógono, e do quadrado também pode ir para um formato de cruz, né? Ou do quadrado pode ir para um formato de pentágono, tá certo? Aqui, isso pode acontecer, tá, também como uma ramificação, uma transformação ramificada. Quando você sabe que existem várias formas, né, de transformação a partir de um ancestral comum, mas não é possível você estabelecer uma sequência lógica, né? E aí você considera que ela é ramificada. Tá? Do A vai para o Azinho, do Azinho vai para o B, do Azinho vai para o C, do Azinho vai para o B, e por aí vai. Certo? Então, como determinar em qual estado de caráter plesiomórfico e qual é o apomórfico? Quem é que me diz que aquele ancestral, tá certo? Aquelas características daquele cara vão ser as características antigas em relação, ou seja, plesiomórficas em relação às características do grupo que eu estou estudando, tá certo? Então, algumas escolas consideravam que as frequências de ocorrência são, em outros aspectos, é o que vai determinar quem é o caráter plesiomórfico e o caráter apomórfico, né, como aspectos ecológicos, por exemplo. Mas a pedra fundamental da sistemática filogenética, ou seja, que orienta essa sequência de transformação, a polarização, né, e todo o entendimento de como são construídas as relações de parentesco, é o chamado grupo externo. Toda vez que você vai trabalhar com a filogenia de um grupo, né, sistemático, você tem que colocar um grupo que não está naquela parte lá que você está estudando, mas que ele tem algum grau de parentesco para que você possa fazer a comparação e saber, poxa, quais são as características ancestrais que tem nesse meu grupo aqui. Tá? Então, em um par de estados de caráter, a condição plesiomórfica é aquela que pode ser encontrada em grupos externos, no qual estamos analisando. Tá certo? Então, quando você está em dúvida qual é a sequência, você vai dizer, não, deixa eu pegar aqui um bicho aqui de fora, ele é parente desses dois, mas ele está fora do grupo que agrupa esses dois aqui. Qual é a característica aqui que é mais avançada? Ah, está aqui. Esse cara, no grupo A, tem a mesma característica que no grupo externo, então provavelmente o caráter plesiomórfico é o do grupo A. Certo? Ou seja, uma análise filogenética do suposto grupo monofilético é necessário delimitar, né, um grupo monofilético maior. Sempre vai existir um grupo monofilético maior. Tá? Então, para a compreensão do método de grupo externo, é necessário o conhecimento de alguns termos e conceitos indispensáveis, né, como o grupo monofilético é um conjunto de táxons, ou seja, espécies e grupos supraespecíficos que possuem um único ancestral exclusivo. Por exemplo, mamíferos, todos os mamíferos têm um único ancestral exclusivo que está lá nos sinápsidos, que deu origem a todos os mamíferos. Aves têm um ancestral comum exclusivo das aves, lá entre os répteis terópodes, né, no topo lá da evolução dos dinossauros. Né? O homem, existe um primata, um bicho parecido com um macaco, que deu origem a toda a linhagem hominídea, tá certo? Sarcopterígio, existe um indivíduo peixe, tá, que ele deu origem a todos os indivíduos tetrápodes e por aí vai. Tudo que tem quatro patas, inclusive nós humanos, temos um ancestral comum. Ser vivo, existe, né, deve ter existido um ser vivo
que é ancestral de todos os seres vivos do planeta. Tá? Grupo irmão. Então, uma espécie, um grupo monofilético que compartilha um ancestral imediato comum, tá certo? Com o táxon em questão. Por exemplo, esse grupo A aqui é grupo irmão de quem? De todo esse daqui. Oh, rapaz. Devia ter uma espécie de atalho aqui para a gente mudar aqui os apontadores. O grupo A, quando a gente considera isso aqui tudo, todos eles têm um ancestral comum bem aqui na base, certo? Na raiz aqui desse cladograma. E aí isso tudo é monofilético. Quando eu considero apenas de B até o K, o grupo A passa a ser grupo irmão de B, C, D, E, F, G, K. Tá? O grupo C é grupo irmão de D, E, F, G, K, I, H, K. E o grupo, esse grupo aqui, ó, todinho, ele é grupo irmão desse outro grupo aqui também. Tá certo? Então, a partir do momento que você tem um ancestral comum a dois ramos, esse cara aqui, que está fora do ramo que tu está estudando, ele vai ser chamado de grupo irmão. Tá? Olha só, esses dois aqui são grupo irmãos, são esse daqui é grupo irmão desse, porque existe um ancestral comum entre esses dois clados. Só que esse grupo aqui, para ser esse B aqui, para ser grupo irmão, ele não pode ser grupo irmão de C, D, E, F, G e I, J, K, se eles estiverem separados, não. Ele é grupo irmão de tudo isso, entendeu? B. Assim como A é grupo irmão de todo o resto. Olha aí. C é grupo irmão de todo o resto. E JK é grupo irmão de todo o resto ali. Nossa, eu deixei muita coisa passar. Terminais. Esse EF aqui, ó. FG, ele é grupo irmão desses outros aqui? Sim ou não? Não é grupo irmão aqui, porque aqui é uma politomia. Sinapomorfia é o estado apomórfico, ou seja, aquele estadozinho avançado que a gente havia falado, contrário de plesiomórfico, que é o estado ancestral. Então, sinapomorfia é o estado apomórfico de um caráter compartilhado por dois ou mais táxons, e exclusivamente deles. Então, apomorfias compartilhadas são indícios de ancestralidade comum e exclusiva. Por exemplo, a presença de pelos e glândulas mamárias em mamíferos e a presença de pena e bico em ave. Então, todas as aves têm uma sinapomorfia. Qual é? Bico, pena. Aquele formato de bico e aquelas penas lá, talvez a pena seja ainda mais alta apomorfia do que o bico, porque aparece bico eventualmente em alguns outros animais, com a estrutura diferente, claro, mas a pena é um negócio que é muito exclusivo de ave. Então, todas as aves têm penas, tá certo? E isso reforça a sua ancestralidade de dinossauro, porque descobriu-se, né, sabe-se hoje em dia, que os dinossauros, principalmente os terópodes, eram emplumados. Presença de pelos em glândulas mamárias, isso daí descobriu que os sinognatos, que eram ancestrais mamíferos, já possuíam pelos e já possuíam glândulas mamárias, apesar de ter muitas características reptilianas ainda. Tá? Então, são características, assim, na apomorfia, é o que define aquele grupo. Homoplasia é um estado de caráter semelhante ou idêntico entre si, ocorrendo entre espécies e grupos taxonômicos distintos, de forma independente. Ela pode ocorrer de três tipos. Isso daqui, homoplasia, é o medo do sistemata, do cara que estuda filogenética. Por quê? Porque se você pegar e entender uma homoplasia como uma homologia, você com certeza vai cometer um erro. Por exemplo, homoplasia, a asa, né, a asa das aves, apesar de num estado de membro
né, ela ser homóloga a asa dos pterossauros e a asa dos morcegos, a estrutura da asa, a forma de voo é diferente. Então, o voo dos vertebrados pode ser considerado uma homoplasia. O braço, o membro anterior dos vertebrados é uma homologia. Entenderam? Homoplasia por paralelismo. A partir de um estado plesiomórfico comum, o estado apomórfico surge uma ou mais vezes de forma independente, né? O caso lá das aves. Desculpa, o caso do voo nos vertebrados. Você tem voo nos pterossauros, você tem voo nas aves e tem voo nos quirópteros, nos morcegos. Homoplasia por convergência. Então, por definição, são estruturas semelhantes com a mesma função, posição similar, que surgiram a partir de estados plesiomórficos distintos. São os casos de homonímia propriamente dito, evolutivo, como, por exemplo, a asa de morcego e de aves, as nadadeiras anteriores do golfinho e do pinguim. A nadadeira do golfinho e do pinguim é uma homologia por convergência. E a homoplasia por reversão, quando o estado apomórfico modifica-se em um novo estado semelhante a um plesiomórfico que o antecedeu. Por exemplo, a ausência de asa em pulga. Os ancestrais dos insetos eram ápteros. Aí depois apareceram insetos que tinham asas. E as pulgas e os piolhos, por exemplo, perderam as asas. Ou seja, eles reverteram, né, evolutivamente, né, uma condição. Que fique bem claro, pessoal, não existe na nossa ciência, na ciência evolução, o processo de involução. Mesmo uma reversão não é chamada de involução. Entendam isso, tá? Para que não cometam erros e não falem, né, conceitos errados, tá? Mesmo a perda, ela é considerada um ganho, entre aspas, quando isso envolve um processo evolutivo. Por exemplo, a perda das patas nas serpentes não é uma involução. Elas perderam as patas para quê? Para facilitar a locomoção no ambiente fossorial e no ambiente aquático, né? Fossorial, para quem não lembra o que são as cavidades, as cavernas, as fossas, né, os buraquinhos por onde elas entram. Autapomorfia são apomorfias exclusivas de uma determinada espécie, isto é, não são compartilhadas, portanto, não são relevantes do ponto de vista filogenético, pois elas não têm informação, né? De uma forma ou de outra, são extremamente importantes do ponto de vista diagnóstico de espécie. Então, qual é a importância de uma autapomorfia? É o caráter diagnóstico da espécie. Poxa, esse peixe aqui, essa espécie de peixe que eu estudei, só ela apresenta um forame entre os ossos ipural 1 e ipural 2. Tá certo? Só essa espécie das espécies que eu estudei. Então, beleza. E aí, qual é a informação dessa para as outras? Todas as outras não têm esse forame. Essa aqui tem. Beleza, eu consigo diagnosticar ela das demais espécies, mas eu não resolvo um possível arranjo das espécies, né, que estão ali, né, junto com ela no grupo, porque não tem essa informação, né? Aí, ó, segundo exercício, considerando os terminais e as letras abaixo como espécies, quantos grupos monofiléticos e quantas sinapomorfias, né, e homoplasias, né, e tipo de apomorfia os agrupamentos existem, tá? As cores aí vão representar, então, os ganhos evolutivos, né? Se você não for daltônico, você consegue responder isso daí. Tá? É necessário delimitar um suposto grupo monofilético. Então, essas aí são as fontes primárias da crítica da filogenética. Tá certo? Toda vez você tem que delimitar um suposto grupo como grupo monofilético.
Então, a comparação sempre deve ser feita pela ampliação do grupo externo, né? Você pega para entender ali, tá aquela bagunça e aí você vai pegar um grupo externo, tá? E a partir daquele grupo externo, é que com as características que tem naquele grupo externo, você vai tentando organizar, meio que por comparação, vendo quais são as características que o seu grupo interno, que é o grupo principal, o grupo foco do estudo, ele vai ter. Então, dessa forma, as comparações de homologia são mais consistentes. Então, olha só, aí a primeira característica que a gente vai analisar. Aqui o ancestral de tudo, né? Quando a gente fala aqui, a gente está trabalhando com formas, né, geométricas. Então, tudo é forma geométrica, beleza? Eu não posso plana. Eu não poderia simplesmente colocar aqui no grupo externo um pé de alface, na foto do pé de alface. Por quê? Porque ela ia ser um grupo tão externo que não ia me dar informação nenhuma, tá? Mas aqui, quando eu peguei o grupo externo, eu peguei o quê? Uma figura geométrica também, já que eu quero analisar as outras, né? Eu quero analisar os polígonos. Então, na presença de faces retas, né, é uma característica que separa o meu grupo externo dos polígonos. Bem aqui, quando eu digo que eu tenho presença de faces retas, eu já tornei isso daqui um grupo monofilético, apesar dessa o quê? Dessa politomia. Vamos aí, passo a passo, então, resolver essa politomia. Presença de 5 faces ou menos. Quem tem 5 faces ou menos? Opa! Esses aqui, ó. Pentágono, 5. Quadrado, 4. Triângulo, 3. Losango, 4. Aqui é um trapézio de cabeça para baixo, 4. E aqui é um losango em pé. Aqui é um losango deitado e aqui é um losango em pé. Seria um paralelepípedo? Não. Aqui é um losango em pé. Tá? Resolvemos aqui, então, olha só. Fora desse grupo, a gente vai ter, então, um octógono, que é grupo irmão desse outro grupão aqui. E esse grupão todo de polígono é grupo irmão do círculo, e todos eles formam um grupo monofilético, que é o das figuras geométricas. Presença de ângulo reto, estado 1, tá certo? Ou agudo em estado 2. Olha só que legal. A gente agora bagunçou mais aqui o negócio. Então, quando eu digo presença de faces retas, eu tiro aqui, excluo aqui o círculo. Presença de 5 ou menos faces, eu excluo aqui, né, desse grupo monofilético, o octógono. Aí eu começo agora a trabalhar estados de caráter, tá? Bem aqui, ó, eu tenho esse grupo que tem 4 ângulos retos, é o quadrado, tá certo? Só que esse daqui, apesar de ter um ângulo reto, os outros 2 são agudos. Quem que lembra do conceito de ângulo reto e ângulo agudo? Ângulo reto é um ângulo de 90 graus. Se você tem só presença de ângulos retos, você só pode ser um quadrado, tá? Ou um retângulo. Se tem menos aqui, ó, tem 2 agudos, você é um triângulo, tá? Olha só, todos esses aqui têm ângulos agudos. Tá vendo? A gente está resolvendo aos poucos. Então, isso daqui fica o quê? Monofilético, apresentando ângulos agudos. Presença de 3 faces, olha só. Quem tem 3 faces, opa, a gente já conseguiu a bifurcação aqui, olha só. 2 triângulos aqui. Um equilátero e um isósceles. Presença de... aqui é 3 faces? Não, 3 faces foi o passo 4, né? 2 ou menos ângulos abertos, né? Ou seja, é menos do que o aberto, é o contrário do agudo. Seria o obtuso, na verdade, né? Mas pode ser aberto também. Olha aqui,
Esse ângulo aqui é maior do que 90 graus, olha só, dessa ponta e nessa outra ponta. Né? Esse ângulo aqui também é maior do que 90 graus. Tá? E aí, quem que fica aí? Aqui, ó. Resolvido aqui, ó. Coloração verde. Somente esses dois. E aí, por que eu não faço mais um sexto aqui para me colocar aqui? Lembra da história da autapomorfia? Ângulo aberto. Aqui, ó, um ângulo aberto, ângulo aberto. E não tem mais nenhuma informação relevante aqui que me dê algum outro agrupamento, porque ele pode ter alguma autapomorfia azul, que aí vai ser compartilhada com esses outros e vai bagunçar a nossa filogenia. Beleza, a gente está usando muito poucas características aí, mas quando você utiliza mais caracteres, você precisa de organizar esses caracteres em uma tabela. E essa tabela é chamada de matriz. Formação das matrizes. A matriz é a representação, então, dos dados obtidos. Normalmente é representado por uma coluna inicial de táxons e as demais colunas é composta pelos caracteres diferentes em seus diferentes estados. Os caracteres podem ser binários, né? Tem ou não tem, ou pode ser multistado, né? Passo 1, passo 2, branco, preto, redondo, redondo, comprido ou oval. Isso tem muita coisa. As características de órgãos de animais, de ossos, por exemplo, que é a parte que eu gosto mais, ossos de peixe, a descrição desses estados ela é bem interessante. Os caracteres binários, então, possuem somente dois estados e são normalmente representados pelos estados plesiomórficos 0 ou pelo estado apomórfico, estado 1. Apresentam somente um passo de transformação, no caso de caracteres binários. Né? Passo 1, A ou B, aí, ó, desculpa, equilátero, isósceles, aí com duas pontas e 4 pontas. No caso de caráter multiestado, eles apresentam a série de transformação que a gente até havia comentado no anterior. Com mais de dois estados. Pode ser linear ou aditivo. Né? Lembra lá dos caracteres lineares lá que eu falei? Né? Falei de linear regressivo, que era o caso lá do bicho com cinco dígitos, depois 4 dígitos, depois 3 dígitos, depois 1 dígito. Né? E isso é uma sequência de estados lineares. Se a gente fosse fazer uma filogenia completa dos equídeos, tá? Passo 1 aqui, ó, com 0, 2 passos, aqui é o C', C2' com 3 passos, e até chegar no E com 4 passos. Ou pulando de A para C já com 2 passos, ou de A com estado 0 aqui, indo para o B, 2 passos, o C, 3 passos, e o E, 4 passos. E por aí vai. Ou pode ser ramificados e não aditivos. Essa aqui é a forma mais complexa, mais complicada de transformação. Ela pode ocorrer dessa forma, né, mas a filogenia ela tenta, né, resolver esses problemas. Isso aqui acontece, por exemplo, com o DNA, porque você não tem... não existe, na maioria das vezes, uma lógica de sequência de transformação no nucleotídeo, né? Passar de adenina para timina, timina para citosina e citosina para guanina. Você não tem essa sequência, ela não é sempre, né? Tem algumas fórmulas que tentam dar uma sequência a isso, mas ela não é sempre lógica, tá? Então, de repente, pode acontecer num códon de uma timina mudar para guanina, ou de uma guanina mudar para timina, voltar para timina, ou numa mutação seguinte, a adenina mudar para
timina, e por aí vai. Essa aí é o caso de mutações de ramificadas, né, de sequência ramificada e não aditiva. Construção, então, das matrizes de caracteres. As matrizes são representadas esquemáticas como conhecimento do grupo em estudo e é a fonte de dados sobre a qual serão construídos os cladogramas. Então, o cladograma ele não é construído assim, à mão, do nada, na cabeça, a pessoa vai lembrando e fazendo um cladograma, não. Quando você decora um cladograma, como, por exemplo, eu aprendi as formas gerais, genéricas de um cladograma de vertebrados, eu consigo simplesmente ir lá no quadro e riscar esse cladograma. Mas ele pode conter imprecisões. Por exemplo, eu não consigo representar ele com todos os passos que foram dados. Eu consigo representar com os terminais e, eventualmente, os nós. Né? Mas o certo é quando você vai fazer uma apresentação científica, colocar no artigo, por exemplo, você tem que gerar uma matriz de dados. Tá? E elas são o padrão para o programa de computador, porque você não consegue fazer uma matriz com 50 caracteres e 10 terminais, jamais conseguiria fazer à mão. Tá? O padrão de linha vai apresentar os táxons, as colunas vão apresentar os caracteres, no cruzamento de cada um vai estar o estado de caráter, né? 1 ou 2, se você estiver trabalhando com caracteres binários. Olha aí, só uma matriz hipotética, né? Vocês podem depois tentar fazer, né, usando aquele exercício, repetir aí, fazer tentar fazer o cladograma com essa matriz, tá? Tem muito o que explicar, é só pegar esses conceitos e tentar fazer o cladograma. E tirar as dúvidas comigo. Você me manda no privado, lá no WhatsApp, que eu respondo, digo se está certo, se está errado. Infelizmente, será uma coisa para a gente fazer, né, como aula prática, na sala de aula, mas aqui está difícil de fazer e vocês mostrarem como fazem cada um desses aí. Certo? Ele está aqui, ó. E a partir daqui, pessoal, é só exercício, tá? Vocês vão tentando fazer os cladogramas, né, a partir dessas tabelas aí. Ainda dá para fazer à mão, certo? E aqui mostrando sequência de transformação. Tá? A gente, por hoje, fica por aqui. Eu espero que vocês, a partir de agora, se reúnam com o grupo de vocês para fazer começar o trabalho do seminário. E a gente consiga terminar essa disciplina bem, ok? Só terminar aqui a gravação.